Olá, meus amigos, e agora a aula que faltava sobre estequiometria para você dominar completamente todos os aspectos dessa parte tão importante da química. Depois dessas 2 aulas de estequiometria, mesmo que você vai fazer como é no X1, você vai resolver qualquer questão envolvendo estequiometria. Estequiometria 2, nessa aula vamos abordar o rendimento reacional, que vem a ser excesso de reagente, pureza do reagente e, finalmente, questões de estequiometria que envolvem várias reações. E isso vamos definir o que vem a ser rendimento. Para que uma reação ocorra, é necessário que haja choque entre as moléculas. No entanto, para que esse choque seja efetivo, ou seja, para que esse choque resulte numa reação, é necessário que haja afinidade entre os reagentes, uma energia mínima denominada energia de ativação, e um ângulo do que o choque deve ocorrer para ser efetivo, ou seja, para se transformar numa reação. Daí podemos concluir que nem todo choque entre os reagentes produz uma reação. O rendimento reacional é uma medida da taxa percentual de choques que vai resultar numa reação. Então, nem tudo que eu chamo de reagente necessariamente irá reagir. No início, vamos entender o que são choques efetivos. Observe a reação. Essas 2 substâncias, ao reagirem, irão gerar esse produto. Esse choque, se ele não for efetivo, as moléculas simplesmente se chocam e se afastam, mesmo tendo a energia necessária para que a reação ocorra. Observe, mesmo havendo choque, não houve a formação do produto. Esse choque, para gerar um produto, tem que ocorrer com a energia certa e com o ângulo certo. Dessa forma, ele será denominado como choque efetivo. Agora vamos discutir uma visão industrial, como essa reação ocorre de fato. Seja uma reação H2-CL2 dando HCl, na proporção de 1:1. Na aula de estequiometria 1, você já entendeu que isso representa a proporção integral. Aqui estão os reagentes que vão ser colocados no reator químico, no reator ambiente, no qual a reação vai ocorrer. Uma vez que esses reagentes penetram o reator, eles colidem no ângulo certo, com a energia certa, para vir a gerar o produto. Percebam que parte dos reagentes permaneceu da mesma maneira, e nem todos os reagentes que penetraram o reator de fato reagiram. Então, um mol de gás hidrogênio, quando reage, precisa de 1 mol de gás cloro e produz 2 mols de gás clorídrico, HCl. Essa proporção se mantém constante. Então, é essa sobra de reagentes que vai definir o rendimento da reação, que vai definir quanto do que eu coloquei de fato reagiu. Esse rendimento é medido em percentual. E nisso vamos definir o que vem a ser rendimento. Para que uma reação ocorra, é necessário que haja choque entre as moléculas. No entanto, para que esse choque seja efetivo, ou seja, para que esse choque resulte numa reação, é necessário que haja afinidade entre os reagentes, uma energia mínima, denominada energia de ativação, e o choque tem que ocorrer num ângulo certo. Desses 3 fatores, vamos levar apenas em consideração os 2 últimos. Uma energia mínima, denominada energia de ativação, com que o choque deve ocorrer para ser efetivo, ou seja, para se transformar numa reação. Daí podemos concluir que nem todo choque entre os reagentes produzem uma reação. O rendimento reacional é exatamente a medida da competência da reação. É uma medida da taxa percentual de choques que vai resultar numa reação. Então, nem tudo o que eu chamo de reagente necessariamente irá reagir. De início, vamos entender melhor o que vem a ser um choque efetivo do ponto de vista do ângulo. Essas 2 substâncias, ao reagirem, irão gerar esse produto. Esse choque, se ele não for efetivo, as moléculas simplesmente se chocam e se afastam, mesmo tendo a energia necessária para que a reação ocorra. Observe que, mesmo havendo choque, não houve a formação do produto. Esse choque, para gerar um produto, ele tem que ocorrer com a energia certa e com o ângulo certo. Dessa forma,
ele será denominado um choque efetivo. Agora vamos ter uma visão industrial de como essa reação ocorre de fato, na prática. Ou seja, a reação H2 mais Cl2 dando HCl, na proporção de 1 para 1 para 1. Na aula de estequiometria 1, vocês já entenderam que isso representa a proporção estequiométrica. Aqui estão os reagentes que vão ser colocados no reator químico. O reator é o ambiente no qual a reação vai ocorrer. Uma vez que esses reagentes penetram o reator, eles colidem no ângulo certo, com a energia certa, para vir a gerar um produto. Percebam que parte dos reagentes permaneceu da mesma maneira, e nem todos os reagentes que penetraram o reator, de fato, reagiram. Então, 1 mol de gás hidrogênio, quando reage, precisa de 1 mol de gás cloro e produz 2 mols de gás clorídrico, HCl. Essa proporção se mantém constante. No caso acima, perceberam que uma molécula ou até 1 mol de gás hidrogênio e uma molécula ou até 1 mol de gás cloro simplesmente não reagiram, apesar de estarem no ambiente reacional. Certamente eles não colidiram no ângulo certo, ou talvez não apresentavam a energia mínima para que a reação ocorresse e viesse finalmente a gerar os produtos HCl. Então é essa sobra de reagentes que vai definir o rendimento da reação, que vai definir quanto do que eu coloquei de fato reagiu. Esse rendimento é medido em percentual. Vamos agora aplicar o conceito de rendimento, tomando como exemplo uma questão de prova de um vestibular de São Paulo. O cobre é um metal encontrado na natureza em diferentes minerais. Sua obtenção pode ocorrer pela reação da calcocita, Cu2S, com a cuprita, Cu2O. A reação foi fornecida, Cu2S reage com Cu2O, produzindo cobre mais SO2. Numa reação com 50% de rendimento, determina a massa de cobre em gramas, obtida a partir de 200 gramas de calcocita. Nós aprendemos na primeira aula de estequiometria 1, assistam o vídeo se não assistiram. A primeira coisa que eu devo fazer é separar a reação. Segundo, estabelecer a proporção estequiométrica. Logo depois, entender o que ele deseja e o que ele forneceu na questão. E por último, adequar essa proporção estequiométrica para as unidades utilizadas na questão. Então, de início, vamos lá. Vamos repetir essa reação. Cu2S mais CuO dando Cu mais SO2. Transcrevi também um pedaço do enunciado para entender o que ele deseja na questão. Vamos estabelecer a proporção estequiométrica. Para estabelecermos a proporção estequiométrica, é necessário balancear a equação. Botar um 2 na frente do Cu2O, uma vez que temos 2 oxigênios no produto e apenas um no reagente. Com isso, nós vamos balancear o oxigênio. Contudo, ao balancear o oxigênio, nós observamos que apresentamos agora 6 cobres no reagente. 2 cobres no Cu2S e 2 vezes 2 cobres no Cu2O, totalizando 6 cobres. Vamos colocar o 6 na frente do cobre para balancear o cobre. Ora, temos apenas um enxofre no reagente e também um enxofre no produto. Com isso, acabamos de balancear a reação e acabamos também de estabelecer a proporção estequiométrica, que é a primeira linha de solução da questão. Então, a proporção estequiométrica é 1 mol de Cu2S reage com 2 mols de Cu2O, produzindo 6 mols de cobre e 1 mol de SO2. Vamos agora para a segunda linha de solução, que é analisar que a questão quer saber qual o dado que ela forneceu. Então, observe, numa relação com 50% de rendimento, determine a massa de cobre obtida a partir de 25,4 gramas de calcocita.
Portanto, ele forneceu a massa de calcocita, Cu2S. E ele deseja saber a massa de cobre obtida. Então ele quer saber a massa de cobre obtida a partir de 25,4 gramas de calcocita. Então, embaixo de calcocita, Cu2S, eu vou botar 25,4 gramas. E embaixo de cobre, eu vou colocar a minha incógnita. Então, 25,4 gramas embaixo de Cu2S e a massa, que é o que eu desejo saber, embaixo do cobre. Feito isso, nós vamos para a terceira etapa da nossa técnica de solução, que é a construção da segunda linha. Na segunda linha, eu vou ajustar a proporção estequiométrica. Na segunda linha, eu vou transformar a proporção estequiométrica de mol para as unidades utilizadas na questão em especial. Então, o Cu2S está em grama, o dado fornecido 25,4 gramas. E a proporção estequiométrica está em mol, Então eu tenho que transformar mol de Cu2S para massa. E o cobre, ele deseja saber também massa. Então a proporção estequiométrica tem que ser transformada de mol para massa. Então eu vou transformar 6 mol para massa. Vamos lá. Ele deu a massa do cobre e do enxofre. Calcocita Cu2S, 2 cobres e um enxofre. Então 2 vezes 63,5, que é a massa do cobre, mais 32, que é a massa do enxofre. Isso vai dar 127 gramas por mol. Então 1 mol de calcocita Cu2S, 127 gramas. Agora, cuidado, a massa molar do cobre é 63,5 gramas por mol, conforme fornecido no exercício. Só que ele não tem 1 mol. A proporção estequiométrica usa 6 mols. Então eu vou botar 63,5 gramas. Eu vou botar 6 vezes 63,5. Então a calcocita, ao invés de 1 mol, eu coloquei 127 gramas, que é a mesma coisa, só que em grama. E a massa de cobre, como são 6 mols na proporção estequiométrica, eu vou botar 6 vezes 63,5 gramas. Então, 127 gramas de calcocita irão produzir 6 vezes 63,5 gramas de cobre. Consequentemente, 25,4 gramas de calcocita vão produzir uma determinada massa de cobre. Executando essa conta, pode ser por regra de 3, eu vou achar uma massa de 76,2 gramas. Então a massa de cobre produzida a partir de 25,4 gramas de calcocita são 76,2 gramas. No entanto, observe que o enunciado menciona que o rendimento reacional é de 50% e não de 100%. 76,2 gramas é o que eu iria obter se toda a calcocita se transformasse em cobre. Mas o enunciado está me dizendo que nem toda a calcocita se transforma em cobre, apenas 50% do colocado de fato irá reagir. Consequentemente, a resposta da questão é 38,1 grama, o que vai me dar a letra E. Vamos agora para uma segunda questão. Questão do Enem aqui do Rio de Janeiro. No processo de obtenção do ferro a partir da hematita Fe2O3, considere a equação não balanceada. Fe2O3 mais carbono dando Fe mais SO2. Utilizando-se 4,8 toneladas de minério Fe2O3 e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a quantidade de ferro produzida será de... Então, nós já sabemos o seguinte. Primeiro vamos reescrever a equação. Segundo, vamos balancear a equação para criarmos a proporção estequiométrica em mol. Vamos ler com cuidado o enunciado para entender o que a questão deseja e o que a questão fornece. E por último, vamos mudar as unidades da proporção estequiométrica que estão em mol, se necessário, para as unidades utilizadas nessa questão. Vamos à solução. Dados: massa molar do Fe2O3, 160 gramas por mol. Massa molar do ferro, 56. Separei aqui a parte do enunciado que me interessa para colocar no slide mais limpo para que vocês possam entender melhor. Vamos agora reescrever a equação e balancear a equação. Vamos botar um 4, um 3, um 3 e um 2. Acabamos de balancear a equação e acabamos de estabelecer a proporção estequiométrica. Não esqueçam sempre em mol. Essa proporção diz que 2 mols de minério reagem com 3 mols de carbono, produzindo 4 mols de ferro e 3 mols de gás carbônico. Agora, vamos para a nossa terceira linha, que é a segunda
segunda etapa da minha técnica de solução. Na terceira linha, vamos analisar o enunciado para entendermos o que ele quer e o que ele deu na questão. Bom, ele disse o seguinte: 4,8 toneladas de minério, isso foi o fornecido, e admitido um rendimento de 80%, ele quer saber a massa de ferro obtida. Então ele deu a massa de Fe2O3. Então embaixo de Fe2O3 eu vou botar 4,8 toneladas na terceira linha. E a minha incógnita é a massa de ferro produzida. Portanto, eu vou ter 4,8 toneladas de minério produzindo uma determinada massa de ferro. Agora vamos para a segunda linha de solução. Na segunda linha de solução, que é a terceira etapa da minha técnica de solução, eu vou transformar a minha proporção que está em mol para a proporção que ele utiliza nessa questão específica. Bora! Ele colocou embaixo do minério Fe2O3 4,8 toneladas. Tonelada é a unidade de massa. Portanto, eu tenho que transformar 2 mols de minério para a massa correspondente aos 2 mols. A massa molar do Fe2O3 são 160 gramas por mol. Então, eu vou colocar, ao invés de 2 mols, 2 vezes 160 gramas. Agora, em relação ao ferro, são 4 mols de ferro na minha proporção estequiométrica. Ele quer a massa de ferro produzida. Ora, quando eu transformo a minha proporção estequiométrica de mol de ferro para massa de ferro, eu vou ter que multiplicar a massa molar por 4, porque são 4 mols de ferro. Então vai ficar 4 vezes 56. Daí eu tiro 2 vezes 160 gramas, que corresponde a 2 mols de minério, 4 vezes 56 gramas, que corresponde a 4 mols de ferro. Isso nada mais é que a proporção estequiométrica, só que agora em massa, estando nesse momento de acordo com as unidades utilizadas na questão. Disse a vocês na aula de estequiometria 1, se vocês não assistiram, assistam, que não é necessário transformar grama para tonelada ou tonelada para grama, uma vez que os 160 gramas na segunda linha e os 56 gramas na segunda linha, o grama corta com o grama. E a massa de ferro na terceira linha já sai em tonelada. Então não há necessidade de transformar tonelada para grama ou grama para tonelada. Bom, fazendo essa conta, eu acho uma massa de 3,36 toneladas. Gente, isso é questão Enem. Pode ter certeza que vocês vão ter essa opção lá, 3,36 toneladas. Mas tomem cuidado que o rendimento reacional é de 80%. E 3,36 é o que eu iria obter se o rendimento fosse 100%. Como o rendimento é de 80%, eu vou ter 2.688 quilos. Resposta letra A. Toninho, por que no final você passou de tonelada para quilo? Porque eu observei nas opções que ele deu alguns resultados com quilo. E eu achei mais cômodo botar em quilo ao invés de trabalhar com 3,36. E por acaso achei a resposta, 2.688 quilos. Letra A. Vamos para mais um exercício. Um experimento descrito, conhecido como vulcão químico, pode ser representado pela seguinte equação química não balanceada. NH4,2CR2O7 no estado sólido, produzindo N2 no estado gasoso, CR2O3 no estado sólido e água no estado vapor. Qual a massa aproximada do produto sólido, ele está se referindo ao CR2O3, formado, supondo um rendimento próximo de 80%, quando da utilização de 5 gramas de dicromato de amônio, questão de São Paulo, questão da FUVEST. Dados: massa molar do dicromato de amônio, 257 gramas por mol. Massa molar do trióxido de cromo, 152 gramas por mol. Bom, vocês já estão familiarizados com a forma como eu resolvo as questões. Separo no slide novo, para não ficar tudo muito entulhado. Pego a parte do enunciado que me interessa e repito a equação. Não esqueçam, lá na questão da prova, pega a equação e reescrevam logo abaixo do enunciado. Vamos balancear essa equação. Tá aí. Os coeficientes são 1, 1, 1 e 4. Acabei de estabelecer a proporção estequiométrica. A proporção estequiométrica informa que 1 mol de dicromato de amônio reage em decomposição térmica. Isso é uma reação de decomposição térmica. Só para dizer exatamente como é que isso ocorre. Ocorre via aquecimento.
produzindo 1 mol de nitrogênio, 1 mol de trióxido de dicromo e 4 mols de água. Essa é a minha proporção estequiométrica. Essa proporção me diz como a reação irá ocorrer num processo onde o rendimento é sempre 100%. Agora vamos para a nossa terceira linha. Vamos colocar o que ele tem e o que ele quer. Observe. Ele quer saber a massa de produto sólido formada. Então ele quer saber a massa de CR2 ou 3. Um rendimento próximo de 80%. E ele usou 5 gramas de dicromato de amônio. Então eu vou botar 5 gramas embaixo de dicromato e a minha incógnita fica embaixo do trióxido de dicromo. Então 5 gramas de dicromato e eu quero saber a massa do trióxido produzido a partir de 5 gramas. Vamos agora para a nossa segunda linha. Na segunda linha eu vou ajustar a proporção estequiométrica, que está sempre small, para as unidades que ele usou ou deseja. Olha só, ele está usando grama e grama, é massa. Então, ao invés de mol, a minha proporção estequiométrica vai ter que ser transformada para massa. Dicromato de amônio, 1 mol, a proporção estequiométrica, 257 gramas. O óxido de cromo, também 1 mol, então 152 gramas. Então, 257 gramas e 152 gramas nada mais são do que a proporção estequiométrica em massa. Daí, eu estou dizendo que eu iria obter 152 gramas se estivesse utilizando 257 gramas. Mas a massa utilizada pela questão foi de 5 gramas. Qual é a massa de óxido de cromo que eu vou obter? É só resolver 2,95 gramas de óxido de cromo. Essa é a massa produzida a partir de 5 gramas. Agora, observe. Eu achei essa massa com base na proporção estequiométrica. Então, essa massa é a massa que deveria ser obtida se o rendimento fosse 100%. Como o rendimento é de 80%, 2,95 está para 100%, assim como a nova massa vai estar para 80%. Essa nova massa é aproximadamente 2,4 gramas, o que me dá a letra B das opções. Agora vamos analisar o que vem a ser excesso de reagente. Excesso de reagente nada mais é que a otimização do uso do reagente mais importante. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que nem tudo que eu coloco reage. Por quê? Porque nem todos os choques são efetivos. Então, o que é o excesso de reagente? O excesso de reagente é o seguinte: como os reagentes usados no processo industrial têm preços e necessidades diferenciadas, eu procuro colocar em excesso o reagente mais barato ou mais disponível, de modo que o outro reagente seja mais vezes bombardeado por esse reagente mais barato, de forma que esse reagente, em especial, reaja mais, tenha maior probabilidade de reagir, porque ele vai tomar mais choques sobre ele. E a probabilidade de um desses choques vir a ser efetivo é maior. Então eu aumento a quantidade do reagente menos importante, mais caro ou mais disponível, para fazer com que o reagente mais caro, menos disponível, reaja o máximo possível. Entenderam? Excesso de reagente não é um erro, é uma técnica. E é uma técnica tão apurada que eu devo determinar a quantidade que eu vou colocar de excesso, que se eu colocar uma quantidade muito grande de excesso, o que eu vou melhorar no processo de obtenção ou de utilização do reagente mais importante não vai compensar pelo que eu gastei no excesso. Então esse excesso é devidamente calculado. Vamos ver agora como é que isso ocorre lá na indústria. Está aí o meu reator e a minha famigerada reação. Essa reação ocorre na proporção estequiométrica de 1 mol de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás cloro e produzindo 2 mols de gás clorídrico. Observe, eu vou introduzir na reação. Vamos agora entender como é que isso ocorre. Esse processo denominado excesso de reagente ocorre na prática. Está aí o meu reator, vocês já foram apresentados, é o ambiente no qual a reação ocorre, onde eu ajusto as propriedades físico-químicas para que a reação ocorra o melhor possível. E dentro desse reator eu vou botar os meus reagentes, que são hidrogênio e cloro, para produzir gás clorídrico. Esses reagentes reagem na proporção de 1 mol para 1 mol e produzem 2 mols de gás clorídrico. Então, continuando,
Vamos colocar 1 mol de gás hidrogênio com 1 mol de gás cloro, ok? Mais 1 mol de gás hidrogênio, mais 1 mol de gás cloro, mais um terceiro mol de gás hidrogênio e um terceiro mol de gás cloro. Agora observe, eu botei 1/4 mol de gás cloro. A reação ocorreu e produziu 3 mols de HCl. Ora, observe que o Cl2 que aqui está foi colocado a mais. Foi o 4º mol que eu coloquei. É isso que eu chamo de excesso de reagente. E esse excesso fica dentro do reator, junto com o produto. Ou a sobra de reagentes devido ao rendimento não ser 100%. Isso depois tem que ser limpo. Nós temos que retirar isso daí e separar o produto desejado do excesso. Daí é que vem a ideia de química verde, que é ter o mínimo possível de produtos que não sejam de fato produzidos. Entenderam? Isso, o que ele chama de produto é, na verdade, a sobra ou produtos indesejáveis. Quanto menos indesejáveis eu tiver no processo final, mais verde é a minha química. Vamos agora aplicar o conceito de excesso de reagentes numa questão da Unicamp, São Paulo. A combustão incompleta de combustíveis fósseis produz monóxido de carbono, CO, um gás tóxico, que quando inalado penetra nos pulmões, reduzindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio através do corpo, pois o complexo formado com a hemoglobina é mais estável que o formado com o oxigênio. Admitindo que a reação 2CO mais O2 dando CO2 é completa, traduzindo 100%, qual a massa de gás carbônico produzido na reação quando 8 mols de monóxido de carbono reagem com 6 mols de gás oxigênio num recipiente fechado? Dados: carbono 12, oxigênio 16. Observe, quando ele diz que a reação é completa, ele quer dizer que tudo que deveria reagir vai reagir, e não que necessariamente tudo vai reagir. Vamos agora para um novo slide. Você já conhece a minha técnica de solução. Eu pincei a parte do enunciado que me interessa, porque eu me privei do enunciado e reescrevi a reação. Verifique que ela já está balanceada. Então eu já tenho a minha proporção estequiométrica, que é 2 mols para 1 mol para 2 mols. Lembram? Eu agora vou para a terceira linha. E na terceira linha, não na segunda, na terceira linha, eu vou colocar o que ele deu e o que ele quer saber. O que ele quer saber? A massa de gás carbônico. Ele quer saber a massa de CO2. Quando 8 mols de monóxido reagem com 6 mols de oxigênio. Ora, então eles estão usando 8 mols de monóxido, 8 embaixo do monóxido. 6 mols de oxigênio, 6 embaixo de oxigênio. E ele quer saber a massa de CO2 produzida. Vamos, por último, construir a segunda linha, que é a terceira etapa da nossa técnica de solução, que é ajustar a proporção estequiométrica para a unidade utilizada na questão. Mas observe que felicidade! Na questão, ele já usou mol. Mas que rapaz legal! Se ele já usou mol, eu não preciso transformar minha proporção estequiométrica. Eu posso fazer com que ela permaneça em mol. Tá lá! Olha lá! Mas, Toninho, por que ele botou 44? Aham! Observe, ele deu 8 mols de monóxido. Então, a proporção estequiométrica relativa ao monóxido continua em mol, 2 mols. Ele deu 6 mols de gás oxigênio. Então, a proporção estequiométrica em relação ao O2 continua em mol, porque ele deu mol. Mas ele quer saber massa de gás carbônico. Então, no caso do gás carbônico, eu não posso botar mol, eu tenho que botar massa. Qual é a massa molar do CO2? 44 gramas por mol. Como são 2 mols, eu vou botar 2 vezes 44 gramas. Toninho, pelo amor de Deus, Toninho, não é assim que eu resolvo. Não pode juntar mol com massa. Pode sim. As unidades têm que ser iguais na vertical. Se em cima é mol, embaixo pode ser mol.
Agora, as unidades laterais não interessa. Se um está em mol, o outro pode estar em pianos, o outro pode estar em Xuxa, Zeca Pagodinho. Não interessa. O que interessa é a relação vertical. Então, o que ele está me dizendo? Na proporção estequiométrica, que quando 2 mols de monóxido de carbono reage com 1 mol de gás de oxigênio, isso produz 88 gramas, entendeu, cara pálida? 2 vezes 44, 88 gramas de gás carbônico. Se ao invés de 2 mols de 1 mol, eu usar 8 mols e 6 mols, Jesus, minha gente, eu não precisava de 8 mol e 6 mol para achar a massa, bastava que ele me desse 1. Se ele me deu a quantidade dos 2 reagentes, ele não me deu porque ele é gente boa não, ele quer me arrebentar. Certamente um deles vai estar em excesso. Então vamos lá, observe que a proporção estequiométrica diz 2 para 1. Só que ao invés de 2 ele usou 8, ou seja, ele usou 4 vezes mais. E no caso do oxigênio, ele usou 6 vezes mais. Então quem está em excesso é o oxigênio. Se ele usou o quádruplo de 2 no monóxido, ele deveria ter usado o quádruplo de 1 no O2. Se o primeiro é 4 vezes maior, o segundo também tem que ser 4 vezes maior. Consequentemente, eu tenho 2 mols em excesso de O2. Eu vou precisar só de 4 mols de O2. E para achar a massa que ele deseja, eu não vou me basear nos 6 mols, eu vou me basear nos 8 mols, porque os 6 mols não vão reagir integralmente. Dos 6 mols, apenas 2 mols estão em excesso. Então eu não vou usar 2 mols, entenderam? Então vamos lá. Usando o monóxido de carbono como referência, 8 mols é 4 vezes maior que 2. Então a massa de CO2 que eu vou obter vai ser 4 vezes maior que 88. Ah, meu Deus! E aí quanto é que isso dá? 352 gramas de dióxido de carbono ou gás carbônico. Essa é a massa que eu vou obter de gás carbônico quando eu reagir 8 mols de monóxido com 4 mols de O2 e 2 mols de oxigênio permanecerão em excesso dentro do meu reator, conforme já foi mostrado aos senhores. E a resposta é a letra A. E agora vamos para a nossa última percepção estequiométrica, que se chama pureza, que não tem nada a ver com ir para o céu. O que vem a ser pureza? Deixa eu fazer um preâmbulo. Tá aí o solo, beleza, bonitão. Ali na esquerda eu tenho o mineral. O vermelho é o objeto da extração. Então, o vermelho é o que se encontra no mineral que me interessa. Todo o resto desse esverdeado é impureza. Nada disso me interessa. Agora, dá uma olhadinha para o lado e enxergue o minério. No caso do minério, você está observando que o objeto da extração, na verdade o que eu desejo, está em maior quantidade. Então, camarada, qual é a diferença entre minério e mineral? Os dois são minerais, mas o da direita é o minério. Minério é um mineral onde o objeto da extração, a substância que eu desejo, está numa quantidade tal que me permita ter lucro ao extraí-lo. Então, minério é um mineral cuja extração do objeto que me interessa é economicamente viável. Você tem uma mina de ouro, nossa, que barato. Aí você vai, vende 6 casas para retirar o ouro da mina. Beleza pura. Compra todo o equipamento para tirar o ouro da mina. Fantástico. E aí você vai lá e tira 32 gramas de ouro. É o que a sua mina tem de ouro. E aí, meu irmão, vamos morar na mina, porque você vendeu tudo. Então, cara, antes de sair enfiando os pés pelas mãos, você tem que entender se o mineral que você tem é um minério. Por exemplo, na água do mar tem ouro. O ouro é um mineral? É um mineral. Mas o ouro da água do mar é um minério? Não. Porque ele não é economicamente viável. Então, minério é um mineral onde o objeto da extração vai pagar pela extração e vai me dar um dinheiro para botar para comprar um carrinho pequeno, um Jaguar, alguma coisa dessa natureza. E a pureza é o quê? A pureza representa a quantidade percentual do minério presente no mineral. É a pureza que vai me determinar, via economista, se o que eu tenho ali vale a pena
ser extraído. Como é que eu faço isso? Vou lá, tiro uma amostrazinha, dou na mão do parceiro químico, pode ser o professor Toninho, para ele também ganhar algum. O professor Toninho faz uma análise da quantidade de ouro que tem lá na sua mina. A partir daí nós vamos fazer uma sondagem para entender o tamanho daquele filão, para fazer um cálculo de quanto ouro tem ali, para traçar uma linha estratégica para extrair aquele ouro e botar algum no bolso e comprar um pequeno Jaguar, já que ninguém me fala como é que alguém pode viver sem ter um Jaguar. E eu vou mostrar a vocês alguns minerais, tipo esfarelita, é de onde eu tiro o sulfeto de zinco, é de onde depois, lá no processo siderúrgico, eu vou arrancar o zinco. Então esfarelita é o mineral que contém o objeto da extração, zinco. Calcário é o mineral que contém o objeto da extração, carbonato de cálcio. Hematita é um mineral que contém o trióxido de ferro, fonte natural do ferro. Professor, mas eu não sei o nome desses minerais de cor, não, professor. Nem eu. Você acha que eu sei? Eu botei aí, tô lendo. A questão vai me dar, meu irmão. A questão vai me dizer, uma amostra de hematita com 80% de pureza em Fe2O3, ou seja, ela está me dizendo que se eu pegar o mineral hematita, ali dentro eu vou ter 80% de Fe2O3. 80%, meu irmão, isso não existe. Se você achar uma mina aí com 80% do objeto de extração, pelo amor de Deus, você me avisa. Vamos então fazer um exercício que envolve pureza. Calcule o volume em litros de gás carbônico medido na SNTP, obtido pela pirólise. Pirólise é decomposição térmica, já falei disso. Você pega o cara e aquece, ele se decompõe. De 600 gramas de calcário. Gente, quem é o calcário? O calcário é um minério, na verdade é um mineral com 75% de pureza de CaCO3. CaCO3 é o objeto da extração. Então, esse mineral calcário tem 75% do que me interessa, que é carbonato de cálcio. Pô, 75%, isso não é um mineral, isso é um minério. Ele deu uma reação, CaCO3 dando CaO mais CO2, e ainda me deu as massas, cálcio 40, carbono 12 e oxigênio 16. Separei a parte do enunciadozinho que me interessa, escrevi a reação. Primeira linha, o que eu faço? Primeira linha, proporção estequiométrica, que vem de onde? Do balanceamento da reação, que já está balanceado. Qual é a proporção estequiométrica? O mol, pro mol, pro mol. Por é que eu vou agora? Para a terceira linha. Na terceira linha eu vou olhar com cuidado o enunciado e vou colocar o que ele deu e o que ele quer. O que ele disse na terceira linha? Vamos lá. Ele tem 600 gramas de calcário com 75% de carbonato de cálcio. Então observe, o que está na reação é o carbonato de cálcio. Você não vai botar 600 gramas, porque você não tem 600 gramas de carbonato de cálcio. Você tem 75% de 600 gramas. E ele quer saber o volume de gás carbônico da SNTP. 600 gramas está para 100%, quando o X está para 135%. Daí eu tiro 450 gramas. Então 450 gramas é a massa de carbonato de cálcio presente nos 600 gramas de minério. E ele deseja saber o volume de gás carbônico. Está montada a terceira linha. Agora eu vou para a segunda linha para ajustar a proporção estequiométrica. Carbonato de cálcio está em massa, 450 gramas. Então eu vou botar mol para massa. CO2 está em mol, ele quer em volume. Então eu vou transformar mol em volume. Olha lá, massa molar do carbonato de cálcio, 100 gramas. Então ao invés de botar 1 mol da proporção estequiométrica, eu boto 100 gramas. E CO2, 1 mol, tem que transformar para volume. Gente, vocês já sabem que 1 mol de qualquer gás perfeito, nas condições normais de temperatura e pressão, ocupa 22,4 litros. Você não sabe disso? Escreve na mão. Vai para a prova na mão, pô. Você tem que saber isso. Então, 100 gramas produzem 22,4 litros. 450 gramas X. E aí, olha lá, qual é o volume de gás carbônico produzido? 100,8 litros. Bem safada a resposta. 100,8 litros de gás carbônico. Resposta letra C. Tendo visto rendimento, excesso de reagente e impureza, nós finalizamos todas as formas coloquiais com que os dados são fornecidos na questão. No entanto, existem questões de estequiometria que envolvem mais de uma reação. São questões que envolvem reações
consecutivas. Por exemplo, o ciclo lá de formação da chuva ácida. O enxofre reage com O2 dando SO2. O SO2, por sua vez, reage com O2 dando SO3. O SO3 reage com a água dando H2SO4. Perceberam que são reações consecutivas? Toninho, como é que só de olhar eu sei? Fácil. Observe que o produto de uma etapa é usado como reagente da outra. O produto de uma etapa é usado como reagente da outra. Isso significa que, na verdade, eu não tenho 3 reações, e sim 3 etapas de uma mesma reação. Se eu quiser, eu posso somar todas essas etapas para obter uma reação global. Então, entendam, eu só posso somar as reações se elas forem etapas de um mesmo processo. E como é que eu sei disso? Ora, olhando. Se o produto de uma etapa, ou pelo menos um dos produtos, for usado como reagente da outra, eu tenho uma reação que ocorre em etapa. Eu tenho um processo com reações consecutivas. E esse SO2 e esse SO3, que é produzido ao longo do processo, eu chamo de produtos intermediários. O que é um produto intermediário? É um produto que é gerado numa etapa e consumido na outra. Quando você faz a reação global somando as etapas, os produtos intermediários não podem aparecer na reação global. Por que não podem? Porque os produtos intermediários, eles não foram colocados para reagir. Eles surgiram durante o processo. Então eles devem ser anulados. Observe, o SO2 corta com o SO2, o SO3 corta com o SO3. Mas, Toninho, e se os coeficientes forem diferentes? E se em cima eu tiver 2 de SO2 e embaixo 1 de SO2? Multiplica a reação de baixo por 2. O produto intermediário não pode aparecer na reação global. Vocês entenderam? Vamos aplicar isso. Pela sequência da reação, C mais O2 dando CO2, CO2 mais NaOH dando NaHCO2. Perceberam que se trata de 2 etapas de um mesmo processo? A primeira reação produziu CO2, a segunda utilizou o CO2. Então o CO2 aí é o meu produto intermediário. O que ele quer na questão? Ele quer determinar a massa do hidrogênio carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, que pode ser obtido a partir de 1 grama de carbono. Perceberam, safado? Perceberam? Carbono está na primeira reação, bicarbonato está na segunda. Então o que eu devo fazer? Monto a reação global para ter tanto carbono como hidrogênio carbonato na mesma reação. Perceberam como eles são safadinhos? Eles botam as reações consecutivas, fornecem dados de uma delas e quer saber uma quantidade da outra. O que você tem que fazer? Você tem que somar essas reações. Agora, verifique se os coeficientes do produto intermediário são iguais. Porque os produtos intermediários têm que ser cancelados. Nesse caso, o CO2. CO2 daqui, corta com CO2 daqui. E aí eu somo e obtenho a reação global. Está aí a reação global. C mais O2 mais NaOH, dando NaHCO2. E aí acabou a graça. Ele está pensando que nós somos bobinhos. Nós somos, mas não somos muito. Feito isso, eu estabeleço a proporção estereométrica. Olha lá. Olha que belecidade. O mol reage com o mol, reage com o mol, produzindo mol. Vou para a terceira linha, lembra? E vou botar o que ele deu, o que ele quer. O que ele deu? 1 grama de carbono. Boto 1 grama embaixo do carbono. Gente, carbono é C. E o que ele quer saber? A massa de hidrogênio carbonato, a massa de NaHCO3. Mas, Toninho, e o O2? E o NaOH? Meu irmão, fica para próximo. Ele não perguntou nada do O2, nem do NaOH. Ignora os caras. Ué, mas eles não participam da reação? Lógico que participam, só que eu não quero saber nada deles. Então eu boto 1 grama embaixo de carbono e eu quero saber a massa de hidrogênio carbonato produzida. Opa, o que eu vou agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou para a segunda linha, onde eu vou adaptar a proporção estequiométrica que está em mol para massa, uma vez que ele está usando massa. Bom, carbono está 1 mol, mas ele deu 1 grama, então eu tenho que transformar mol de carbono para massa de carbono. Ou vai estar no enunciado ou na tabela periódica. Massa do carbono é 12, então embaixo de 1 mol de carbono eu boto 12 gramas. Massa molar de hidrogênio carbonato, 84. Lembra? Só somar essa droga aí, pelo amor de Deus, você não sabe somar? E aí eu vou achar
12 gramas para 84. Então, de acordo com a proporção estequiométrica, se eu usasse 12 gramas de carbono com quantidade de oxigênio e NaOH suficiente, eu iria produzir 84 gramas de hidrogênio carbonato. Quando eu estou usando 1 grama, a velha, fantástica e famosa regra de 3 vai me dizer que eu vou produzir 7 gramas de hidrogênio carbonato de sódio. Entendeu? Resposta à letra C. Toninho, eu estou começando a achar que esse tal de estequiometria não é tão difícil. Lógico que não, rapaz. Lógico que não. Vamos lá, vamos pegar a questão agora. A questão de Enem. Questão de Enem. Olha só. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada de galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita. Você sabe o que ele está falando. O minério é a esfarelita, que contém o sulfeto de zinco, com pureza de 75%. O que ele está dizendo? Que esse minério tem 75% do objeto de extração, que é o ZNS, de onde eu vou produzir o zinco. Considere que a conversão de minério em zinco metálico tem um rendimento de 80%. Nessa sequência de equações químicas, meu Deus do céu, ele deu pureza e rendimento e ainda botou duas reações. Jesus! 2ZNS mais 3O2 dando 2ZNO mais 2SO2. ZNO mais CO dando ZN mais CO2. Opa! São reações consecutivas. O produto de uma é o reagente da outra. Quem é o produto intermediário? ZNO, óxido de zinco. Concordo? Você já sabe que ele vai desaparecer. Ele vai desapinhas. Ele não pode aparecer na reação global. Vamos para o outro slide, botar tudo limpinho. Pincel enunciado, esfarelita, pureza 75%, valor mais próximo da massa de zinco em quilos, que será produzido a partir de 100 quilos de esfarelita com rendimento de 80%. Então vamos devagar. Meu Deus do céu. Olha só. Ele quer saber a massa de zinco, que será produzido a partir de ZNS. Olha como ele é danado. Zinco está numa reação, sulfeto de zinco está na outra. O que eu vou fazer? Eu vou somar as duas, mas um cuidado, bicareful, olha só. Está aqui o tal do produto intermediário, mas observe que aqui tem 2 mol, então embaixo também tem que ter 2. Gente, pode botar um 2 ali, lógico que não, né, maluco? Se puser um 2 ali, esculhama com o balanceamento. Se eu boto um 2 ali, tem que botar 2 em tudo. Eu tenho que multiplicar a reação toda por 2. Agora sim, vamos produzir a reação global. Olha lá. Corta aqui, conte, ok? Sobe aí. 2NO mais 3O2 mais 2CO dando 2N mais 2CO2 mais 2SO2. Acabei de estabelecer a minha proporção estequiométrica, que vem a ser 2 mols reage com 3 mols, reage com 2 mols, produzindo 2 mols, 2 mols e 2 mols. Onde é que eu vou agora? Terceira linha, lembra? Vou ler o enunciado com muito cuidado, vou botar o que ele deu e vou ver o que ele quer. Ele diz assim: qual é a massa de zinco produzida? Então ele quer saber a massa de zinco. Então embaixo de zinco eu vou escrever massa a partir de 100 gramas de esfarelita. Esfarelita que é um minério que contém o objeto da extração, que é o sulfeto de zinco. Então observe, eu não tenho 100 gramas de ZNS, eu tenho 100 gramas de minério. Nos 100 gramas de minério, 75% é do sulfeto de zinco. Então eu não vou botar 100 quilos, eu vou botar 75% de 100. E embaixo do zinco, a massa. Perceberam que eu botei quilo? São 75 quilos de sulfeto de zinco. Ele quer saber a massa de zinco. Agora vamos para a última etapa da solução, que é o ajuste da proporção estequiométrica. Nesse momento eu vou transformar a minha proporção estequiométrica, que está em mol, para as unidades que ele deseja. Observe, ZNS está em quilo. Então eu vou ter que transformar os 2 mol de sulfeto de zinco da proporção estequiométrica para massa.
Zinco são 2 mols na proporção estequiométrica e ele quer transformar em massa. Ele quer também em quilos. A massa de zinco em quilos. Então eu vou ter que transformar também de mol para massa. Observe. Massa molar de sulfeto de zinco, 97 quilos. Tolinho, de onde surgiu? Não foi nada tântrico, não foi magia. Eu simplesmente peguei a massa do zinco e somei com a do enxofre. Onde eu vejo isso? Cara, na tabela periódica ou no próprio enunciado. Como isso é uma questão do Enem que não tem tabela periódica, essa droga está no enunciado. Então, qual é a massa molar do ZNS? 97 gramas. Então, 97 gramas é a massa de 1 mol, mas ele quer 2 mols. E a massa de zinco é 65. Então, como é que isso fica? 2 vezes 97, que são 2 mols de sulfeto de zinco. E 2 vezes 65, porque são... Olha só, não querendo abusar de vocês, 2 vezes 97, 2 vezes 65, pelo amor de Deus, o 2 corta com 2, né? Aí é só fazer essa conta. Ó, Torinho, pelo amor de Deus, você errou, você não passou de quilo para grama. Já falei disso na primeira aula que está aí no YouTube, de estequiometria, e já falei aqui também. Cara, se em cima tá grama é grama, grama corta com grama. E a massa embaixo já sai em quilo. Ó, eu vou levar para grama, leva. Teu otário leva. Leva para bota em grama, acha em grama, depois volta para quilo. Parabéns, muito bem. Agora, rapaziada mais esperta, sabe que o grama branco corta com grama branco. E aí o quilograma amarelo já é o quilograma amarelo. Pelo amor de Deus, é só fazer conta. É 50 quilos. Essa prova do Enem. Torinho, normalmente vai ter 50 quilos na opção, normalmente no verbo forever. Normalmente no verbo forever. Mas não esqueçam que o rendimento não é 100%. O rendimento é de 80%. Então, 50% é o que você iria obter se o rendimento fosse 100%. Como o rendimento é de 80%, você vai obter 40 quilos. Resposta à letra C de Cláudia. Chegamos ao final do nosso curso Estequiometria. Temos 2 trabalhos. Estequiometria 1, que aborda os aspectos iniciais da estequiometria. Estequiometria 2, que envolve excesso, rendimento, pureza e questões como reações consecutivas. Espero ter atendido a cada um de vocês. Muito obrigado.